Boa noite. Sejamos todos bem-vindos. Sintam-se abraçados. Hoje nós temos alguns avisos, né? Vamos começar um pouquinho mais cedo para dar tempo da gente fazer as comunicações e todo mundo ficar sabendo das atividades da casa. E nós vamos começar com o nosso primeiro festival de pizza que está vindo aí em prol do EGERT. Né? Alguém sabe aí o que é o EGERT? Encontro Espírita da região Tocantins. O EGERT é o nosso encontro, né, de jovens da região espíritas da região Tocantina. E nós estamos já na 22ª. Acho que é. Então a gente perdeu as contas. Aqui não diz, mas já estamos aí na 20ª edição, né, um pouquinho mais. Mas estamos iniciando os eventos para que a gente tenha um grande evento no EGERT de 2026. E o primeiro festival ele vai com as pizzas disponível dia 24/8, né, no valor de R$40. Elas serão entregues aqui através do Centro Espírita José Grosso. Você pode comprar, várias pessoas estão aí com os tickets, está no grupo do centro, no Instagram, no YouTube, está espalhado aí por várias redes sociais para que a gente não perca a oportunidade. É o 20º encontro, acabei de achar aqui, então não me enganei, né? E aí nós temos os sabores calabresa, frango, margarita e banana, só sabor top, né? Então quem compra uma com certeza vai comprar duas, vai comprar três, vai comprar mais. E nós estamos também com a relação de materiais. O centro ela não tem uma renda própria. Então, todos os nossos eventos, eles são feitos, realizados com a contribuição de todos nós, tanto trabalhadores quanto frequentadores. Então, nós contamos com o apoio de vocês através do nosso Pix, né, que é o CNPJ do Centro 10 257 012 000150. Essa é a chave do Pix, mas vai estar nas redes sociais. Os comprovantes devem serem mandados para o WhatsApp, que está também nas redes sociais, DDD 91 98983 1062. Então vamos, né, incentivar para que essa pizza saia com um valor aí significante para o nosso evento do EGERT. E os avisos da nossa casa, dos nossos trabalhos, né, da nossa livraria, chegaram livros novos, né, Maicon? Chegaram livros novos aí, cheios de novidades, então nós estamos à disposição. A livraria também vende no cartão de crédito, parcela, vende no Pix, no débito, fiquem à vontade. Nós temos a nossa biblioteca, que tem ali à disposição livros para empréstimo, né? A gente empresta em comodato para quem quiser fazer leitura, estudo. E estejam também à vontade, porque o centro também disponibiliza esse material para que a gente possa ter acesso. A nossa gratidão a todos os contribuintes mensais e esporádicos que mantêm esta casa com as suas despesas fixas e variáveis. E quem puder contribuir, colocamos à disposição o nosso Pix, que é o mesmo que vai receber os valores do EGERT, das pizzas, tá? A sua doação é anônima e ajuda a manter tanto esta casa quanto as obras assistenciais ligadas a ela. Convidamos ao que estão chegando na casa, todos vocês que estão vindo pela primeira, pela segunda, pela terceira, acabei até de convidar a Ana, né, para participar dos nossos trabalhos assistenciais, que ocorrem no sábado, que nós vamos falar um pouquinho de cada um agora, inclusive dos trabalhos que acontecem aqui no Centro Espírita José Grosso. Na segunda-feira, nós temos o estudo do Livro dos Médiuns, que começa às 19h, vai até às 20 horas. E em seguida, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai até às 21 horas, com o passe logo em seguida. Na terça-feira, somente esse mês de julho está suspenso a terça-feira, porque o pessoal está de férias.
mas retorna na primeira semana de agosto. Nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, que começa às 19 e vai até às 20 horas. Em seguida, nós temos o estudo do livro Missionários da Luz, que vai até às 21 horas, com passe quando necessário. Na quarta-feira, que é o dia de hoje, nós temos o nosso atendimento fraterno, que para quem está vindo pela primeira vez, ele inicia às 18h30, iniciando o tratamento espiritual, que era assim que nós dávamos o nome, e hoje nós chamamos de atendimento fraterno. Nós temos hoje o estudo do Evangelho no lar, que acontece na biblioteca, e temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo no salão, que é aqui onde nós estamos, que começa agora, após os avisos e a nossa prece, né, e vai até as 20h45 com o passe em seguida. Não está aqui, mas nós temos a reunião preliminar, que é aquele que chega pela primeira vez, vai conhecer todo o procedimento da Casa Espírita. E na quinta-feira nós temos a musicoterapia, que começa às 19 e vai até às 19h30. Em seguida nós temos a palestra pública e a evangelização infantil, que vai até às 20h30 com passe. Na sexta-feira nós temos o estudo do NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que começa às 19 e vai até às 21 horas. Se necessário, teremos aplicação do passe. E os trabalhos assistenciais que a casa, alimenta, temos o Lar Anália Franco, que acontece no sábado às 16 horas, a evangelização infantil e adulto. E no domingo nós temos o Domingo da Família. Olha que legal! Ao invés de não termos nada para fazer no domingo, vamos tomar um café fraterno no domingo, lá no Lar Anália Franco. Nós temos a palestra pública que começa de 8 e vai até 9, a evangelização infantil e mocidade espírita Luiz Sérgio, e temos o café fraterno com o passe. Os postos de atendimento, nós temos a Casa Dr. Bezerra, que funciona aqui no centro, corte e costura de enxovais para recém-nascidos. Casa de Isaura, que fica na cafeteira, acontece no dia de sábado, no período de 16 às 17 horas, com evangelização infantil e adulto, e lanche após os estudos com passe. Casa Joca Vieira, que fica na Vilinha, lá acontece na terça-feira, às 15 horas. Lá temos a evangelização adulto e infantil. Lá Jesus Gonçalves, que fica em João Lisboa, lá é no sábado, às 15h30, vai até às 16h40. Estudo do Livro dos Espíritos, estudo do Evangelho com adultos, evangelização infantil e adolescente, passe e lanche após os estudos. Então, gente, quem está chegando, trabalho a casa tem. A casa oferece oportunidade do trabalho no bem. Com certeza todos serão bem-vindos. E para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje, nós vamos fazer a leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente no capítulo 26, que é onde o nosso irmão Rodrigo vai nos presentear com o estudo da noite de hoje, né? Dom de curar. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Está em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai de graça o que de graça recebestes, diz Jesus aos seus discípulos. Com essa recomendação, ele prescreve que ninguém deve cobrar por algo que não custou coisa alguma. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os espíritos maus. Esse dom lhes havia sido dado gratuitamente por Deus para alívio dos que sofrem e para ajudar na propagação da fé. Jesus recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida.
E é com essa mensagem que nós vamos elevar nossos pensamentos a Jesus nesse instante. Vamos nos conectar com o Pai Maior, pedindo que a sua presença seja constante na vida de cada um de nós. E assim, mestre amigo, é que nos colocamos de joelhos em espírito, com os corações agradecidos, te damos graças a Deus pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, nesta casa que tanto nos acolhe, para mais um estudo do Teu Evangelho. Que possamos, nesta noite, absorver com muito carinho, com muita atenção, tudo que for nos passado pelo nosso irmão Rodrigo, que ele possa estar muito bem intuído por ti e por todos os benfeitores amigos, para que após o estudo, após a nossa saída daqui, possamos levar o melhor e colocarmos em prática no nosso dia a dia, porque é com Teu Evangelho, Jesus, que evoluímos. É através dos Teus ensinamentos que conseguimos chegar próximo de Ti. Obrigada pela existência da vida de cada um de nós. Obrigada pela nossa saúde. Obrigada por tudo que temos, por tudo que somos. Obrigada pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, até pelos nossos desafetos. Que todos ligados a nós, sejam abençoados e receba o Teu abraço fraterno. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. E como nós já falamos, né, o nosso irmão Rodrigo vai nos conduzir hoje com o capítulo 26, Mediunidade, um dom divino. Só a luz daqui da frente. Boa noite a todos. Então hoje nós vamos falar a respeito dessa faculdade tão extraordinária que é a mediunidade, que para muitos é uma dádiva, é um dom, mas para muitos também é como se fosse um castigo, uma prova, motivo de reclamações, dúvidas. Então vamos tentar, embora o tema necessitasse muitas semanas, muitos meses de estudo, como aliás nós fazemos aqui todas as segundas-feiras, né, no estudo do Livro dos Médiuns, mas vamos tentar fazer de uma forma mais resumida algumas perguntas e respostas a respeito desse tema, que é sempre muito interessante, sempre suscita muitos questionamentos, né? Para muitos ainda algo desconhecido, misterioso. Então é sempre oportuno a gente trazer novos esclarecimentos, adquirir novos esclarecimentos a respeito da mediunidade. Acho que não está dando para ver direitinho, né? Está um pouco... Estão conseguindo ler? Um pouco... Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho. Acho que não melhora mais que isso não, mas vamos tentar. Então a primeira questão que a gente vai tentar esclarecer é o que é mediunidade, né? Nós temos essa resposta que o próprio Allan Kardec nos trouxe, uma definição que ele nos traz. É a faculdade que permite a comunicação entre os encarnados e desencarnados, onde o médium atua como um intermediário entre esses dois planos. Então nós sabemos que nós somos espíritos habitando um corpo material. Nós estamos no plano material.
Nós vivemos aqui, mas sabemos que existem outros planos. Existe o plano espiritual, que é onde nós estávamos antes da nossa encarnação. E lá no plano espiritual, os espíritos se revestem de um outro tipo de matéria. Uma matéria menos densa do que a nossa, diferente da nossa, de uma vibração diferente da nossa, que impede o nosso intercâmbio normal. Nem nós conseguimos ter esse intercâmbio diário, instantâneo com o plano espiritual, nem eles conseguem se manifestar diretamente para nós nesse plano físico. Existe uma barreira energética entre os dois planos que impede essa comunicação, que essa comunicação se faça de uma forma instantânea e imediata. Talvez no futuro, com a evolução da humanidade, quem sabe se nós vamos ter essa permissão, essa capacidade de interagir com o plano espiritual de uma forma comum. Poder acessar os espíritos desencarnados, comunicar com eles de uma forma mais natural. Mas até que isso ocorra, nós temos uma faculdade, uma disposição orgânica que algumas pessoas têm para exatamente efetuar o intercâmbio, serem intermediários entre esses dois planos. Então, mediunidade nada mais é que isso. Essa capacidade de estreitar os laços entre dois planos que estão separados por energias diferentes, por matérias diferentes. Da mesma forma, por exemplo, quando nós queremos nos comunicar com alguém de um outro país, que fala uma outra língua, a gente não consegue se comunicar. Nem ele entende a gente, nós nem entendemos ele. O que a gente precisa? Um tradutor, um intérprete. Senão não é possível nenhum tipo de comunicação. E o médium, a mediunidade é exatamente isso. É aquela pessoa que dispõe de uma faculdade capaz de receber essa comunicação e transmitir para o nosso plano. Nada mais do que isso. Dando continuidade, vamos falar um pouquinho sobre essa questão que é muito colocada, né? Que muitas pessoas erroneamente colocam. Foi o Espiritismo que criou a mediunidade? Muita gente diz por aí, né? Que não, foram os espíritas que criaram essa história de mediunidade. Será que é verdade isso? Com certeza não, né? Nós sabemos que desde que a humanidade existe a mediunidade. Como é que a gente sabe isso? Os cientistas, né, aqueles que estudam lá nas cavernas, né, aqueles homens primitivos, eles já percebiam que os homens primitivos lá da idade das cavernas, eles já faziam pinturas representando algo de sobrenatural, que eles achavam sobrenatural, fenômenos que eles não explicavam e que eles atribuíam a algo divino, né, aos deuses. Então, desde essa época já existiam esses fenômenos. São fenômenos que acompanham a humanidade desde que a humanidade existe, né? Nós temos ali, no estudo, né, daqueles povos antigos, nós vemos que eles começaram a adotar rituais, a oferecer sacrifícios aos deuses. E quem que eram os deuses? Eram exatamente aqueles supostos espíritos que atuavam sobre as coisas da natureza. Então, as tempestades, os relâmpagos, as chuvas, tudo eles atribuíam a um poder superior, algo superior que eles chamavam de deuses. E então eles faziam rituais, oferendas, sacrifícios a esses supostos deuses. E muitas vezes, dentre eles, existiam aqueles que tinham essa sensibilidade da mediunidade, eram capazes de ver, né, através da clarividência, né, esses espíritos, e aí eles tomavam esses espíritos como deuses. E diziam, olha, o Deus tal. Então, às vezes, era um espírito que se manifestava, um determinado médium, falava para ele, e ele repassava para aquela população, né, para aquele povo, e a partir dali, um Deus. E eles começavam a cultuar esse Deus.
Então nós temos lá na Grécia Antiga, né, lá 500 anos antes de Cristo, os gregos também compreendiam, ou pelo menos aceitavam a mediunidade. Existiam os oráculos. O que eram os oráculos? Eram locais onde médiuns, né, normalmente eram moças, que eram as pitonisas, né? Então elas se dedicavam a uma vida, né, dentro dos oráculos, e elas serviam como médiuns. E as pessoas, né, os gregos iam até os oráculos e faziam perguntas, e através dessas médiuns eles obtinham as respostas. É muito famoso, né, a história de Sócrates, que ele foi até o oráculo de Delfos, que era o principal oráculo da Grécia. Perdão, não foi exatamente Sócrates, foi um amigo dele. E o amigo perguntou ao supostamente Deus, através da médium, quem era o homem mais sábio. E o oráculo respondeu: Sócrates. E quando Sócrates ficou sabendo dessa resposta, ele ficou tão surpreendido, ele disse: mas como que eu posso ser o mais sábio? E aí ele conta que ele começou a questionar aquelas pessoas que ele considerava mais sábios do que ele, para entender. E aí ele percebeu que todas aquelas pessoas que ele questionava, na verdade, não sabiam de nada, mas julgavam saber mais do que sabiam. Então ele entendeu que ele, admitindo a sua ignorância, o quanto ele ainda precisava aprender, era mais sábio que todos os outros, né? Nós tivemos também no Egito, na Índia, né, o livro dos mortos, o livro dos Vedas, onde essas civilizações também falavam de mediunidade, fenômenos mediúnicos, fenômenos de predição, né, profecias. No Velho Testamento, né, entre os judeus, nós temos muitos exemplos, né, de mediunidade, fenômenos de materialização, aparições, visões, né? Os profetas do Velho Testamento, que nada mais eram do que médiuns. Eles intuíam, né, eles viam, eles tinham a visão, a clarividência, e eles julgavam que era o próprio Deus que estava se manifestando e que pedia para eles falarem, né, aquelas coisas que foram registradas lá no Velho Testamento. O próprio Moisés, né? Quem lembra aí a vida de Moisés vai lembrar que ao longo da vida dele existiam muitos fatos mediúnicos. Quando ele foi libertar, né, os judeus do cativeiro lá no Egito, quantos fatos mediúnicos aconteceram, sonhos, né, fenômenos extraordinários, abertura do Mar Morto. E aí quando ele foi incumbido de passar, né, as leis que deviam, né, regir aquele povo durante muito tempo, o que aconteceu? Os 10 mandamentos foram trazidos, né, através de uma comunicação, um tipo de mediunidade, né, na pedra, para que, né, ficassem preservados. Mas há uma questão em relação a Moisés, que muitas pessoas dizem que Moisés condenou ou proibiu a mediunidade, né, a comunicação com os mortos. Então, nós temos que entender que na época dele, devido à humanidade muito atrasada, a mediunidade, como nós sabemos, pode ser usada de uma forma equivocada. E estava sendo usada para fins de frivolidades, perguntas sem sentido, né? Coisas sobre a vida pessoal de um ou de outro. Então aquilo foi tomando um vulto tal que Moisés, no final, teve que proibir a comunicação. Mas se ele proibiu, ele não ia proibir algo que não existe. Então a gente já vê que é um atestado de que a comunicação é possível, né? Senão ele não teria proibido. Mas, depois de Moisés, nós tivemos Jesus. E ele veio derrogar essa proibição, né? Ao longo da vida dele, muitos fatos mediúnicos também. E a gente traz aqui de grande impacto. A gente traz uma aqui de grande impacto, foi a transfiguração do Cristo no Monte Tabor. Vocês lembram dessa passagem?
Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não sei se dá para ler. Mas está escrito lá em Lucas, né? Que Jesus e os discípulos subiram até o monte, né, o Monte Tabor. E lá em cima Jesus se transfigurou, ou seja, ele ficou envolto de luz, né? Ele tomou uma forma luminosa, que brilhava como o sol. E aí, de repente, o que aconteceu? Surgiram dois espíritos. Dois espíritos surgiram naquele momento visível, né, para eles, de Moisés e de Elias. E eles Jesus começou a conversar com eles. E os discípulos ficaram assustados com aquilo, né? Então, isso prova que Jesus também utilizava desses recursos, né, da mediunidade. Então, aquelas pessoas que dizem que é proibido a comunicação com os mortos, elas estão negando o próprio Evangelho, né? O que a gente lê no Evangelho. Mas, depois de Jesus, Paulo também deu uma demonstração, né? Quando ele fala que não creia em todos os espíritos, mas somente naqueles que vêm de Deus. Então, o que ele está dizendo? Que a comunicação, a mediunidade é possível, mas que é preciso tomar cuidado, porque nem tudo que vem, né, do plano espiritual convém, nem tudo é bom. É preciso analisar, preciso questionar. Exatamente. Exatamente. Conforme a humanidade vai evoluindo, a gente vê que a gente está melhor preparado para essa comunicação, para esse intercâmbio. A gente vai compreender melhor, vai buscar trazer informações realmente úteis, elevadas, não frivolidades, não coisas do dia a dia para coisas banais. Então isso é um processo, é natural, né? Então lá no passado, quando Moisés proibiu, realmente foi devido à nossa ignorância, a nosso apego ainda às coisas materiais. Mas isso com certeza é um processo um processo evolutivo. Bom, no século XIX, o que aconteceu, né? Então a mediunidade vem lá desde a antiguidade, mas no século XIX aconteceu algo extraordinário, né? As mesas girantes, os fenômenos mediúnicos começaram em toda parte. Todos os países, as pessoas começavam a ver as mesas girando, as comunicações, materializações. Então, nessa época, foi a época escolhida para que realmente viesse a doutrina espírita, para que a gente realmente pudesse compreender melhor o que se trata. Afinal, a gente já estava com melhores condições de entender o que significa, para que serve, qual é o objetivo. E Kardec foi o codificador que trouxe nessas informações para nós. Então, através do Livro dos Médiuns e dos outros livros, ele vai explicar como é que se dá a mediunidade, quais são os perigos, como é que a gente deve tratar com todos os detalhes, que é o que a gente estuda aqui na casa espírita, né? Então, a gente vê que a mediunidade, ela
ela vem de muito tempo, né? É uma faculdade natural do ser humano. E aí surge essa pergunta: todos somos médiuns? O que é que vocês acham? Tinha que proibir mesmo, né? Isso. Tá certo. A gente vê que é um assunto assim que dá, né, muita coisa, né, muitas semanas de estudo, avaliando ao longo da história, né, todas essas questões. Então é realmente para a gente estudar com profundidade. Mas respondendo a essa questão, de fato todos nós somos médiuns. O que vai variar é o grau, né, de sensibilidade, de ostensividade de cada um. Mas nós percebemos, né, principalmente nessa foto, as crianças, elas têm uma maior sensibilidade, né, parece que elas têm essa capacidade mais desenvolvida. E a gente ouve falar de crianças que conversam, né, um amigo invisível. Pode falar. É verdade. Mas como ela é uma faculdade orgânica, ou seja, depende do organismo da pessoa, né? Então todos nós temos em graus variados. E aí por que as crianças então têm mais essa facilidade maior de interagir com o plano espiritual, de ver, de brincar às vezes com um amiguinho invisível? É porque até os 7 anos a gente sabe que o perispírito da criança ainda está num processo de ajuste ao corpo físico. Não é assim tão automático, né? O nascimento não significa assim que já está completo. Ele vai levar alguns anos até que tenha uma total união entre o corpo físico e o perispírito e o espírito da criança. Então, nesse período, ela está, vamos dizer, o espírito está um pouco mais solto, está um pouco menos preso à matéria, então ele tem essa capacidade de ver. Inclusive, de lembrar de vidas passadas, né? Muitas crianças lembram de vidas passadas, começam a comentar. E outras faculdades que a ciência não consegue explicar do ponto de vista material. Mas a gente entende porque é um processo, né, de desenvolvimento. Então, a pergunta agora é: como é que eu vou identificar a mediunidade?
Né? Será que eu sou médium? Será que eu tenho essa mediunidade ostensiva? Quais são os sintomas, né? As características? Então, olha, ideias, sentimentos inusitados e pressentimentos. Então a pessoa às vezes tem uma intuição, diz, eu nunca pensei nisso, de repente eu estou pensando. Um pressentimento, olha, eu estou sentindo que algo vai acontecer. E às vezes acontece, né? Intuição, olha, eu sei, eu vi tal pessoa, parece que alguém está me dizendo que essa pessoa é assim ou é assado, né? Arrependimentos tardios, né? Olha, se eu tivesse seguido minha intuição, algo me dizia, eu acabei não seguindo aquela intuição, e aí se arrepende. Alterações orgânicas, então sono, desmaios, crises de choro, as mãos, às vezes, dos médiuns, né, começam a dar dormência. Existe uma sensação que chama de ballonnement, que é uma dilatação. O médium sente o corpo dilatar. No transe mediúnico, né, como se ele estivesse inflando. Tem médiuns que dizem que eles se sentem como se estivesse ocupando o universo inteiro. Imagina, né? Isso, então são fenômenos, né, de alterações orgânicas que as pessoas às vezes têm e que não sabem que é um início de mediunidade, né? Sonhos premonitórios, né? Isso quase todos nós temos. Em algum momento da nossa vida a gente tem aqueles sonhos, olha, eu sonhei que tal coisa ia acontecer, eu sonhei com um familiar desencarnado, alguém que já desencarnou há muito tempo veio, conversou comigo, disse tal coisa, me trouxe um conselho. É um tipo de mediunidade. Sensações de presença à sua volta, né? Às vezes a pessoa sente um arrepio, diz, olha, parece que eu estou com alguém aqui do meu lado, né? Às vezes bom, né? É uma sensação boa, às vezes nem tanto, mas é um indício também de mediunidade. Ruídos e pancadas, aí já são aqueles médiuns de efeitos físicos, né? Diz, olha, fulano, onde ele está, a gente ouve pancadas, ruídos, sons. Então já é um médium já de efeitos físicos, né? De uma ostensividade maior, ele desprende o ectoplasma e produz esses efeitos. Mas assim, existe esses, além desses tem outros, né? E não significa que uma pessoa que tem algum desses sintomas é mediunidade, né? São indícios e precisariam ser avaliados melhor para confirmar. Bom, vamos para a próxima pergunta. Qual é o mecanismo da mediunidade? Como é que a gente explica a mediunidade, né, de uma forma, usando, né, o que a gente conhece das leis naturais? Então nós sabemos ali, ó, que todos nós temos o nosso perispírito, que é exatamente o nosso corpo fluídico que nos liga à nossa alma, né, a nossa essência inteligente. Mas o perispírito, a gente entende que além do perispírito nós temos outros fluidos, chamados fluidos espirituais, que estão à nossa volta. Seria representado por aquelas linhas amarelas, né? Então aquele seria o campo mental, o campo fluídico do médium. E quando ele está nesses estados, né, de transe mediúnico, esse campo fluídico ele vai se dilatando, vai aumentando, inclusive que dá a sensação ao médium que ele está ocupando um espaço maior. E o que acontece? O espírito desencarnado, ele tem o seu perispírito e também tem o seu campo de atuação, né? O seu campo mental. E aí existe um ponto onde esses dois campos eles vão se unir. Mas para que aconteça essa união, existe um fator muito importante, que é a sintonia. Sem a sintonia não adianta. Não tem essa possibilidade de comunicação, de interação entre os dois planos. Então, além do médium ter esse campo fluídico, né, esse campo mental, tem que ter essa questão da sintonia, da afinidade. Quando ela acontece, aí o pensamento do espírito
ele é transmitido através desses fluidos para o perispírito e para o corpo físico do médium, e o médium começa a transmitir aquela comunicação do espírito. Então, na verdade, a gente precisa, para que haja mediunidade, um fenômeno mediúnico, do médium, dos fluidos e do espírito. E da vontade do espírito de se manifestar. Então, esse é basicamente, de uma forma resumida, o fenômeno mediúnico. Mas existe também, ali a gente viu uma foto, está sendo estudado atualmente a função dessa glândula pineal, que ela fica lá no nosso crânio, é uma glândula muito pequena, mas que está sendo cada vez mais demonstrado que ela tem uma importância fundamental no fenômeno mediúnico. Os médiuns, aqueles que detêm uma mediunidade mais ostensiva, eles têm alterações orgânicas nessa glândula que exatamente permite que eles tenham a faculdade mediúnica. Ela é como se fosse um transformador das energias, do espírito para a matéria. E nos médiuns, o André Luiz, ele fala, no livro Missionários da Luz, que nos médiuns, durante a transe mediúnico, a comunicação mediúnica, essa glândula ela fica de uma coloração, de uma intensidade luminosa muito grande, indicando exatamente a sua função no fenômeno mediúnico. Então, no futuro, provavelmente, nós vamos ter mais informações sobre isso, como que isso ocorre com mais detalhes. Essa glândula também chamada de epífise. Mas a gente também precisaria de muito tempo para falar todos esses detalhes a respeito dos mecanismos da mediunidade. Quais os tipos de mediunidade? Então, Kardec ele fez uma classificação considerando os efeitos, aqueles tipos de mediunidade de efeito físico. E aí nós vamos ter, nessa figura, nós temos ali o Chico Xavier e um médium de efeitos físicos, que se chamava, acho que é ele, o Peixotinho. Foi um dos médiuns de efeito físico mais extraordinários, que nós temos conhecimento. Então, esse tipo de mediunidade é uma mediunidade de efeito físico. O que está acontecendo ali? Existe um fluido chamado ectoplasma, que esses médiuns de efeitos físicos eles são capazes de exalar pelos orifícios naturais do corpo, e o espírito utiliza esse ectoplasma para dar uma forma. É algo assim tão fino, tão sutil como o vapor, mas o espírito consegue, através da sua ação, do seu pensamento, moldar o ectoplasma em uma forma próxima da sua forma física, da que ele se apresenta. Então, não é uma materialização no sentido que não é algo sólido, mas é uma substância mais vaporosa, mas que toma a forma do espírito, torna o espírito visível. Isso acontece somente em condições especiais, com médiuns que têm essa capacidade em ambientes fechados. Mas é muito interessante. Hoje em dia, é muito raro de se ver. Mas já nós temos, no passado, muitos médiuns que trabalhavam com esse tipo de mediunidade. Temos os médiuns curadores, Então o médium vai exercer a mediunidade de cura. Os espíritos vão utilizar ele, dos seus fluidos, para exercer a cura. Às vezes até com cirurgias mediúnicas, A gente ouve falar do Dr. Fritz, o Arigó, que foi feito até um filme, médium